Bom dia, tudo bem com você? Que bom estarmos de volta com o estudo da lição. Uma cidade chamada Confusão é o tema. Mas antes, eu gostaria de orar com vocês. Orar pedindo por uma irmã que foi acidentada, a irmã Luísa. Orar pela família do Andrew e da Leilane, que foi a família escolhida essa semana para que nós pudéssemos orar. Então eu quero fazer essa oração especial e também pela irmã Nilza, que está no processo de recuperação, numa batalha muito grande por sua saúde. Então vamos pedir a Papai do Céu para que Ele possa estar nos ajudando, tá bom? Então vamos orar. Feche seus olhos e oremos. Querido Deus, nosso muito obrigado porque o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Que os Teus santos anjos estejam presentes aqui nesse estudo, que nós possamos ser iluminados pelo Espírito Santo e que o Senhor possa levar a Tua cura, a Tua bênção para a irmã Luísa, para a irmã Nilza, e o Senhor possa estar abençoando o lar de Andrew e Leilane, que foi o casal que nós oramos durante essa semana. Muito obrigado por tudo, continua nos abençoando, é o que nós te pedimos em nome por amor de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos para o estudo. O texto está em Apocalipse capítulo 17, verso 14. E diz o seguinte: juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Nós temos também a outra versão, que ela traz numa linguagem diferente, é assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Quem são esses chamados eleitos? Aqueles que foram escolhidos e que procuraram viver conforme a vontade de Deus, conforme seus ensinamentos, tá? Eles serão sub-reis juntamente com o Cordeiro, que é Jesus Cristo. Então, os santos, nós já falamos aqui em outros momentos, são pessoas separadas, pessoas que buscam viver conforme a vontade de Deus. Portanto, que vivamos conforme a vontade de Deus e assim vivamos eternamente muito em breve, tá? Eu gosto de fazer a parte introdutória, conforme eu sempre falo com vocês, e vou fazer de forma íntegra. O tema do grande conflito é resumido em Apocalipse com o simbolismo de duas mulheres. Uma vestida do sol em Apocalipse 12 e outra vestida de escarlate em Apocalipse 17. Vocês são sabedores, ou quem não sabe, saberá agora que mulher no Apocalipse significa igreja. Então, uma igreja vestida de sol, que é o sol da justiça, e a outra de escarlate, trazendo blasfêmias, trazendo heresias com relação à questão dos ensinamentos ditos e passados por Jesus Cristo para cada um de nós, conforme o conceito bíblico, ok? O símbolo marcante da mulher vestida do sol na refulgente glória de Cristo encontra-se em Apocalipse 12. Ela é fiel ao seu amor verdadeiro, Jesus. Ela não é contaminada com a corrupção de doutrinas falsas. Então é uma igreja que procura viver em conformidade com o que Jesus Cristo deseja, com o que Apocalipse 12 vem descrevendo. Em toda a Bíblia, uma mulher pura simboliza a noiva de Jesus, ou a igreja verdadeira. Em Jeremias 6,2, o profeta diz: a formosa e delicada filha de Sião. O profeta usa a expressão filha de Sião ou uma mulher fiel para descrever o povo de Deus. Então, aqueles que procuram viver conforme os ensinamentos de Deus, conforme Ele deseja, conforme a Bíblia traz a palavra de Deus, que é a verdade absoluta, aí então é tido dessa maneira que é colocado aqui como uma mulher fiel, uma igreja fiel e verdadeira. Em contraposição, a Bíblia compara a apostasia à infidelidade ou adultério, ok? A prostituição. Ao falar da rebelião e da infidelidade de Israel, Ezequiel lamentou: você foi como uma mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos. Então, por quê? Porque essa igreja ela foi corrompida através dos tempos, através de ensinamentos que são ensinamentos de humanos e não ensinamentos baseados no que Deus deseja. Ok?
Então, essas duas mulheres de Apocalipse, nós vamos estudar sobre elas, vamos estudar profundamente o conflito entre a verdade e o engano, ok? Então, é sempre bom nós sabermos como essas coisas elas funcionam, tá? Dois sistemas opostos. Então, quando nós trabalhamos com relação a essas duas mulheres, são dois sistemas opostos. Então, Apocalipse 12:17 vai descrever, ok? Para nós aqui, com relação a uma das mulheres. Veja só o que diz aqui. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. É interessante que essa descrição aqui vem trazendo aqui também um outro simbolismo, que é a areia do mar, que significa nações, povos, tribos, multidões, pessoas, ok? Então, vem trazendo aqui com relação à questão como a igreja de Deus é descrita e qual é a reação de Satanás a ela. Então, Satanás se ira porque a descendência, essa igreja, ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Ok? Então, a gente começa a ter aqui uma linha já traçada relacionado a esses dois aspectos. Ao longo dos séculos, Deus sempre teve um povo fiel. Apocalipse 12:17, conforme nós fizemos a leitura. Ele descreve sua fidelidade ao dizer que os remanescentes guardam os mandamentos de Deus. Eles também são retratados como chamados eleitos e fiéis. Tem o testemunho de Jesus Cristo. Então, é uma igreja que procura viver os ensinamentos que foram passados para que então nós pudéssemos ir e falássemos às pessoas sobre esse Jesus. Então, é desse Jesus aqui, é dessa igreja que nós estamos falando. Ok? Povo remanescente, povo que procura viver conforme a vontade de Deus. Apocalipse 14:8 diz assim, a pergunta é, que anúncio solene fez o anjo e o que Babilônia fez para justificar esse pronunciamento? Sobre a primeira pergunta, deixa eu só passar para vocês a informação, como a igreja de Deus é descrita e qual é a reação de Satanás a ela. É descrita como os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E como Satanás reagiu? Ele irou-se e foi guerrear contra a igreja, foi pelejar, foi batalhar contra a igreja. Então ele não está satisfeito quando nós procuramos viver a vontade de Jesus Cristo aqui nessa terra. Tá certo? Então veja só agora, que anúncio solene fez o anjo e o que Babilônia fez para justificar esse pronunciamento. 14:8 diz, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Quando relata aqui todas as nações, a Babilônia do tempo do fim, ela desperta oposição mundial a Deus. A Babilônia do Antigo Testamento representava uma força opressora sobre o povo do Senhor e também confusão. Não foge muito assim, eu falo com relação à questão da palavra confusão, porque durante o tempo tenta se passar essa imagem, uma imagem de confusão. A grande Babilônia, esta é a primeira menção à Babilônia, o foco do juízo de Deus. É uma igreja que vem e muda os mandamentos, procura viver conforme a vontade deles, começam a criar alguns critérios e ainda se colocam como representantes de Deus aqui nessa terra. Ok? Então, só que assim, vamos ler o Apocalipse 17:1 e 2, vamos ver o que é que descreve aqui. Descreve o título aqui, diz a descrição da grande meretriz. Vamos entender um pouquinho para que então possamos compreender um pouco mais desse estudo que nós temos nessa semana, que é sobre uma cidade chamada Confusão. Então vamos entender isso aqui. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Eu quero ler o texto aqui, o que vem dizendo aqui
referente a essa questão. Provavelmente o sexto anjo das taças, dos sete anjos, uma vez que as águas desse versículo são as águas do rio Eufrates, que onde ficava situada a questão da Babilônia, relacionando a Babilônia antiga. Só que aí a gente tem um paralelo com relação a essa questão. Vamos ver aqui o comentário que tem no verso 15 sobre águas assentada. O rio Eufrates representa o poder político mundial do fim do tempo. Então, seria fazendo uma analogia da Babilônia antiga com a Babilônia agora moderna, relacionado a esse poder que foi colocado. Então, que anúncio solene fez o anjo e o que Babilônia fez para justificar esse pronunciamento? A queda de Babilônia e que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição, dos ensinamentos errados que ela passaria. E aí a gente pega aqui o comentário e eu coloquei aqui, sublinhei justamente uma partezinha aqui que ela é muito interessante, diz assim: nas profecias do Apocalipse, Babilônia representa um falso sistema religioso com características semelhantes à Babilônia do Antigo Testamento, conforme eu tinha mencionado para vocês, que faz justamente esse paralelo, traz essa analogia aqui. Os princípios que guiavam a antiga Babilônia são a estrutura subjacente da Babilônia moderna espiritual. Então ela procura trazer confusão. Se nós pegarmos a questão da Babilônia antiga, nós perceberemos que a Babilônia antiga, ela vivia um sistema politeísta. Então eles tinham vários deuses para várias coisas. Inclusive o próprio rei, ele era colocado como sendo um dos deuses. É tanto que quando nós temos a narrativa de Daniel, nós pegamos ali e nós verificamos que o rei manda fazer uma estátua reproduzindo a ele e pede que todo o reino, então, baixe ali e se prostre e adore. Tá certo? O vinho da ira. Apocalipse 17, 1 e 2, nós fizemos a leitura há pouco. O verso 15, que falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Ok? Então, a questão seria dar de beber a todas essas pessoas. E agora tem o capítulo 18, versos 1 a 4 de Apocalipse. Vamos ver o que é que diz aqui, porque aí a gente consegue contextualizar melhor, depois pegando também a parte do comentário. Diz assim: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Vamos pegar aqui uma parte aqui do comentário. Outro anjo, diferente daquele que foi mencionado no verso que nós estudamos anteriormente, se iluminou, antegozo da nova terra, trazendo uma questão da antecipação com relação à nova terra. Caiu a grande Babilônia. Nós precisamos entender que não se trata de uma queda física, estrutural, mas da declaração da sua condição espiritual. E quando fala morada, ave, essa figura demoníaca surpreende por atuar em uma organização que proclama estar ao lado de Deus, estar do lado de Deus. E aí quando fala beber do vinho, são os ensinamentos, que são ensinamentos de seres humanos que foram modificados e que tenta passar para as pessoas uma verdade que não existe. E quando fala em povo meu, Deus faz distinção entre uma organização que se opõe a seus propósitos e os indivíduos que fazem parte delas, mas são fiéis a Ele. Ok? Aqui está se falando de uma organização religiosa. Não está falando de muitas pessoas ainda estão lá e procuram ser fiéis a Deus,
mas acaba de repente vivenciando aquilo, simplesmente porque ainda eles não conseguiram receber a verdade de forma plena, tá certo? Alguns outros não recebem, mas tentam ignorar ou tentam colocar a organização religiosa como sendo o ponto principal e acabam ignorando a questão de Jesus Cristo, de Deus, dentro do aspecto. Este é o convite final do Evangelho para que se unam ao povo remanescente. Quem é o povo remanescente? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ok? Então essa é a característica da igreja verdadeira. E detalhe, às vezes nós não conseguimos trazer uma profundidade muito grande relacionada a alguns aspectos, mas se você quiser estudar Daniel, quiser estudar Apocalipse, você quiser conhecer mais sobre a Bíblia, você pode nos procurar, tá? Nos procure, passe para outras pessoas também, passe essa informação com informação boa. Então, qual foi o anúncio que o anjo fez com relação a essas questões? E quando se fala do vinho da ira, é a influência, na questão, o que procura colocar o vinho da ira é influenciar pessoas ao redor do mundo. Quando se junta aos poderes, aos governantes, e aí tenta passar para se colocar dentro de um aspecto de poderio. Veja só o que diz aqui. O sistema da igreja decaída tem alcance internacional e influencia as pessoas ao redor do mundo com seus enganos. Agora olha como isso aqui é forte. Satanás está enfurecido com a proclamação do evangelho a cada nação, tribo, língua e povo, e com o anúncio do evangelho do reino por todo o mundo. Por isso ele emprega todos os enganos possíveis para cativar a mente dos que habitam na terra. E vocês não pensem que os enganos eles acontecem através de pessoas simples. Não, eles acontecem através de pessoas que têm um conhecimento. Pessoas que têm um estudo profundo acerca da palavra. Só que aí ensina de forma distorcida, porque se coloca como se estivesse no lugar de Deus, como representantes de Deus aqui na terra. Tá certo? Então veja só o que diz aqui outra parte do comentário sobre a questão do vinho da ira. Jesus disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Quando o vinho puro e novo do evangelho é distorcido e os ensinamentos da palavra de Deus são substituídos pelos ensinamentos dos líderes religiosos humanos, torna-se vinho de Babilônia. Torna-se vinho de confusão, de enganação. E que aqui a representação fala de prostituição. Veja só o restante do comentário. Observe que Deus chama seu povo para sair de Babilônia. O corrupto e maligno sistema de Babilônia tem um alcance tão amplo que abrange, pelo menos por certo tempo, fiéis de Deus, chamado por ele de povo meu. No entanto, está chegando a hora em que Deus o chamará para sair desse sistema que está prestes a cair por causa de sua natureza corrupta e maligna, sendo morada de demônios e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você não teve a oportunidade, mas procure. Pega o livro Grande Conflito, verifica, faz a leitura e você vai conhecer mais um pouquinho de como esse sistema que aqui é falado, é trazido aqui, como ele trabalhou durante todos esses anos, de que maneira eles têm feito para poder, na grande maioria, interromper o evangelho ou fazer com que a mensagem não fosse levada. Inclusive modificando dia de adoração, inclusive trazendo palavras de blasfêmia, mudando os mandamentos de Deus. Então a gente precisa ficar atento, nós precisamos conhecer sobre isso aqui. Mistério, Babilônia a Grande, é o nosso próximo tema. Qual é a natureza do maligno sistema de Babilônia? Vamos ver, Apocalipse 17, 4 a 6, como é que esse sistema ele funciona? Diz assim: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações com as imundícias da sua prostituição. E nós comentamos. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes
e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Só comentando aqui o verso 6. Testemunhas de Jesus, ou mártires. A igreja medieval produziu muitos mártires, pessoas que lutaram, pessoas que procuraram viver para manter a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem de salvação, a mensagem verdadeira. Mas em todo tempo, ok? Quando se fala aqui, meretriz, está se falando de prostituta. E quem procura viver conforme os ensinamentos, porque surgiram outras igrejas, apenas existe um sistema organizacional e existem outras que se prostituíram com essa bebida, com esse vinho dado por Babilônia. E aí não procuraram buscar ou tentam viver conforme os seus preceitos, conforme preceitos humanos. Então a gente precisa estudar mais, buscar mais para entendermos. Há muitos paralelos entre a meretriz Babilônia e o sumo sacerdote do Antigo Testamento. O falso sistema religioso do tempo do fim é herdeiro da união medieval entre a igreja e o Estado. Pega lá, dá uma estudada, pega lá o livro Grande Conflito. Se não tiver, nos procure que nós daremos um para você de presente. E aí você vai ler, e aí você vai entender do que nós estamos falando, vai entender melhor, ok? Então, qual é a natureza do maligno sistema de Babilônia? É um sistema religioso baseado em ensinamentos humanos, não ensinamentos provenientes de Deus. Como vimos, Apocalipse 17 descreve um sistema religioso apóstata que introduz no cristianismo muitos dos ensinamentos da Babilônia do Antigo Testamento, que eu já comentei durante esse momento que nós estamos estudando. Veja só o que diz o manuscrito não publicado, página 43 aqui. Para buscar uma compreensão da natureza de Babilônia, precisamos voltar à sua primeira referência no registro bíblico, em Gênesis. Tudo começou numa planície na terra de Siná, uma região na parte sul da Mesopotâmia, hoje sul do Iraque, chamada Babilônia. Ali foi construída a Torre de Babel, um símbolo da autossuficiência, autopreservação e independência humana em relação a Deus. Deus falou para aquele povo que eles deveriam se espalhar pela terra. E eles resolveram se juntar, criar uma torre, e aí aquele lugar foi chamado de confusão, porque ali Deus confundiu a língua daqueles homens. Eles até então falavam apenas um tipo de língua. Basicamente, continuando aqui o comentário em outra parte, basicamente a Babilônia espiritual representa uma religião fundamentada em tradições, ensinos e conceitos humanos. É uma forma de religião feita por seres humanos, construída por influentes líderes religiosos, mas que se opõe ao poder do Evangelho e à igreja que Jesus construiu com base no amor, não na violência. Mas se você pega a história, essa igreja, esse sistema religioso do qual nós estamos falando, ele durante muitos anos perseguiu e matou muitos mártires, muitos cristãos, por procurarem estudar e viver conforme a Bíblia. O Apocalipse descreve dois sistemas religiosos. O primeiro revela confiança em Jesus e dependência de sua palavra. O segundo revela confiança na autoridade humana e dependência de mestres religiosos humanos. Um demonstra fé centrada em Cristo, com dependência de sua graça, de seu sacrifício e da sua expiação para a salvação. Já o outro sistema é uma abordagem humanista da fé que substitui a dependência de Cristo para se obter a salvação pela dependência das tradições da igreja. Então, ao invés de Cristo ser o centro da adoração, o que é colocado como centro da adoração são tradições que a igreja traz. Então a gente precisa estudar para entender isso aqui. Vamos seguindo aqui, porque nós sabemos que o tempo ele anda bem rápido. E como é um tema gostoso aqui, nós poderíamos passar horas aqui estudando. Porém, de novo eu vou reforçar para você. Se você deseja aprender mais um pouco sobre Daniel, sobre Apocalipse, sobre essas verdades, nos procure. Já indiquei também, já falei sobre o livro Grande Conflito, onde ele traz mostrando o enredo todo dessa história e de que maneira Jesus deseja
que sigamos, tá bom? Um chamado ao compromisso. Que promessa Jesus fez sobre sua igreja? Vamos ler Mateus 16, 18. Vamos aqui, vamos na Bíblia, né? Até porque o estudo da lição é todo baseado na Bíblia. Mateus 16, 18. Vamos ver o que é que traz aqui para nós? Vamos ver aqui. Estou folheando minha Bíblia aqui. Você pode abrir a sua também, caso você queira, para você confrontar e verificar do que nós estamos falando. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só explicando aqui, a gente vai tá trazendo aqui, esmiuçando um pouco, mas nós precisamos entender que a pedra fundamental da igreja chama-se Jesus Cristo, ok? Vamos para aqui, para Apocalipse 17, 14, nós já lemos, vamos ler de novo, até porque é sempre bom para não esquecermos o que está escrito lá em Apocalipse 17, 14. Deixa eu pegar aqui, abrindo minha Bíblia. Já estamos chegando aqui, tá? Para fazermos a leitura. Diz assim: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Ok? Nós já comentamos sobre esse verso. Eu quero ler um pouquinho aqui sobre esse chamado aqui ao compromisso. Cristo é o sólido fundamento sobre o qual a igreja está construída. Não em homens, tá? Não em homens. Sua igreja se fundamenta nos ensinos de sua palavra e é guiada por seu espírito. Babilônia, em contraste, apega-se a ensinos e tradições humanas. Qualquer líder religioso que coloque opiniões ou tradições humanas no lugar ou acima da vontade revelada por Deus nas Escrituras está simplesmente promovendo a confusão babilônica. Passando aqui para a parte final, nesse texto aqui, nos tempos da antiga Babilônia, igreja e estados eram um e a mesma coisa. Quando Nabucodonosor se assentava no trono em seu templo, ele supostamente falava no lugar dos deuses. E nós já falamos sobre o sistema que eles utilizavam com relação à questão religiosa. Nos últimos dias da história da Terra, um sistema de união igreja e Estado se levantará. Babilônia espiritual, com um líder espiritual afirmando falar como Deus. A palavra dele será declarada como a própria palavra de Deus. E suas ordens, as ordens de Deus. Ao longo dos séculos, os pontífices romanos declararam que estão no lugar do Criador na Terra. Em sua carta encíclica de 20 de junho de 1894, o Papa Leão XIII declarou: nós temos na Terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. O dicionário eclesiástico Ferraris diz: o Papa é tão grande dignidade e tão exaltado que ele não é um homem, mas Deus, e vigário de Deus. Paulo disse que esse poder se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Jesus Cristo veio, morreu na cruz, sacrificou, ele nos representa, ele é o intermediário, e não existe nenhum Deus de forma humana aqui nessa terra. E nem foi dado a quem quer que seja poderes para ser, no caso, representante ou falar como se fosse um Deus. Então nós precisamos prestar bastante atenção. O único que é digno de honra, glória e adoração é o nosso Criador Jesus Cristo. Nosso Criador, Deus, ele criou toda a terra. Mas seres humanos, de hipótese alguma. Todos nós carecemos da graça, da glória de Deus. Nós agradecemos demais pelo sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. Então, quando nós falamos aqui, quando vem esse tipo de declaração, nós precisamos estar alertas. Muitas pessoas às vezes são enganadas, e elas são enganadas por não terem conhecimento. Por isso que a Bíblia relata e diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Quando você entra dentro desse contexto aqui, quando Jesus Cristo estava falando para os fariseus, que eles estavam ali de forma hipócrita, e aí Jesus fala para eles: se vocês me conhecessem, vocês conheceriam a verdade, e a verdade libertaria vocês.
Esse é o contexto. Por isso que nós precisamos conhecer a verdade. Tá? Infelizmente, pessoas tentam se passar por Deus quando na verdade não receberam nenhum tipo de procuração para representar a Deus. E aí vive ao longo dos anos dando de beber às pessoas, no caso representativo aqui, no caso figurado, da questão do cálice da ira, do vinho da sua ira. Então a gente precisa ter bastante cuidado com relação a essa questão de pessoas que tentam dizer que estão representando a Deus aqui nessa terra. Ok? Então muita atenção com relação a isso. Babilônia é o centro da idolatria. Uma pista identifica o mistério de Babilônia. A idolatria estava no centro da adoração babilônica. Eu já falei sobre isso, sobre a questão dos deuses. O que Jeremias fala sobre a adoração de imagens na antiga Babilônia e qual a resposta de Deus a isso? Vamos ver o que Jeremias diz. Jeremias 50, 33 a 38. Jeremias 50, 33 a 38. Vamos ver o que traz aqui. Diz o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, os filhos de Israel e os filhos de Judá sofrem opressão, juntamente todos os que os levaram cativos, os retém, recusam deixá-los ir. Mas o seu Redentor é forte. Senhor dos exércitos é o seu nome, certamente pleiteará a causa deles para aquietar a terra e inquietar os moradores de Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores de Babilônia, sobre os seus príncipes, sobre os seus sábios. A espada virá sobre os gabarolas e ficarão insensatos, virá sobre os valentes dela e ficarão aterrorizados. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros e sobre todo o misto de gente que está no meio dela. E este será como mulheres, a espada virá sobre os tesouros dela e serão saqueados. A espada virá sobre as suas águas e estas secarão, porque a terra é de imagens de escultura, e os seus moradores enlouquecem por estas coisas horríveis. Isso aqui é o profeta Jeremias falando. Vamos para a questão da resposta de Deus. 51, 17 e 47. Vamos ver o que diz aqui. 51, 17. Diz assim: todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Vamos para o 47, que é para enfatizar mais a questão. Diz o seguinte: portanto, eis que vem dias em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada. Toda a sua terra será envergonhada e todos os seus cairão traspassados no meio dela. Eis que vem dias, imagem de escultura. Está no 38, deixa eu verificar aqui o que vem dizendo. Só para poder trazer mais um detalhezinho para vocês. Babilônia se tornaria um lugar desolado, propício para animais do deserto. Imagem de escultura, a idolatria desenfreada leva o castigo à Babilônia. O que Jeremias fala sobre a adoração de imagens na antiga Babilônia? E qual é a resposta de Deus a isso? A adoração de imagens era prática comum na Babilônia, mas Deus reprova tais práticas. Portanto, se você usa de idolatria, se você usa de imagens para adoração, saiba que Deus reprova tais práticas. Ok? Então, idolatria, Deus não. E hoje nós temos um mundo moderno onde a nossa idolatria pode ser qualquer outra coisa também diferente de imagens, mas aqui nós estamos falando de forma específica. Ok? É o erro que é pregado às pessoas. O que a Bíblia ensina sobre idolatria? Vamos lá ver. Êxodo 24:6 faz parte dos mandamentos. Deixa eu abrir aqui. E aí a gente consegue ter um entendimento pleno para aquelas pessoas que ainda têm dúvida. E deixa eu falar uma coisa, tá? Quando se fala para você que os mandamentos eles foram abolidos, deixa eu dizer uma coisa para você. Lá em Mateus, Jesus disse que não veio aqui para poder
abolir a lei ou os profetas, ele veio para cumprir a lei. E essa lei é permanente, porque a lei do amor é uma lei que nos traz mais para perto dele. Diz assim, ó, verso 4 a 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Portanto, nós precisamos viver e fazer conforme a vontade de Deus. O que é que a Bíblia ensina sobre idolatria? Que Deus condena a idolatria. Que nós não devemos fazer, que nós não devemos viver isso. Embora a idolatria de Babilônia seja mais profunda do que se curvar diante de imagem de madeira e pedra, a Babilônia espiritual semelha-se à antiga Babilônia, com as imagens introduzidas em sua adoração. O uso de imagem na adoração, a chamada veneração, é uma transgressão do segundo mandamento, pois limita a capacidade do Espírito Santo para impressionar a mente com as coisas eternas e reduz a majestade de Deus a uma estátua sem vida. As imagens foram introduzidas no cristianismo no quarto século para torná-lo mais aceitável aos pagãos. É aquela velha história da conveniência. Eu tenho que fazer algo para que as pessoas venham e façam o que convém a cada uma delas, quando na verdade devemos fazer o que convém a Deus. São conferidas a essas imagens a homenagem que pertence a Deus, o que é espiritualmente degradante quando as pessoas elas se utilizam. Mas existem pessoas que elas ainda estão enganadas com relação a isso, estão inocentes, existe. Mas essa mensagem poderá chegar até essa pessoa. Ela precisa estar com o coração aberto para recebê-la e entender. Eu quero fazer a leitura final aqui e orar com você para que encerremos hoje o nosso estudo da lição. A mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilônia, aplica-se às organizações religiosas que se corromperam. Visto que essa mensagem se segue à advertência sobre o juízo, deve ser proclamada nos últimos dias, portanto, não se refere apenas à igreja de Roma, pois essa igreja tem estado em condição decaída há muitos séculos. A história dos 3 hebreus que receberam ordens para adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou na antiga Babilônia permanece como um símbolo, um modelo do que acontecerá quando a Babilônia espiritual nos últimos dias impuser a adoração de uma falsa imagem. É interessante que o segundo mandamento que os 3 hebreus teriam violado foi um dos mandamentos que esse poder retratado em outro lugar, como buscando mudar os tempos e a lei, ele tinha sido alterado. Qual foi o outro mandamento que esse poder alterou? Foi o 4º mandamento, que fala sobre a lembrança do sábado, a criação de Deus, e que coloca Deus como sendo o centro da adoração. E vai ser ponto crucial, ponto essencial, primordial, relevante agora na crise final, nos últimos tempos. Quando nós enfrentarmos a decisão de adorar aquele que fez os céus, a terra e o mar, tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, ou a besta ou a sua imagem. Então você quem vai escolher. Que Deus ele nos abençoe e que possamos escolher adorar ao Criador, não a besta e a sua imagem, não aqueles que procuram fazer de forma apenas como seres humanos, mas aquele que nos criou, aquele que cuida de nós. Eu quero orar com você para que encerremos então o nosso estudo. Oremos. Querido Deus, muito obrigado. Que estudo magnífico nós tivemos. Que nós possamos colocar em nossa mente que precisamos e devemos apenas adorar a Ti, Criador do céu, da terra, do mar e tudo que existe. O Senhor é nosso Criador, o Senhor é quem cuida de nós, o Senhor é quem nos mantém. Continue nos abençoando, continue cuidando de nós e que nós possamos aprender a cada dia mais e mais sobre a adoração a Ti. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Então eu quero começar aqui a me despedir de cada um de vocês, para que então possamos entender como Jesus Cristo ele cuida de nós. Então eu quero desejar para você aqui um forte abraço,
e que Deus ele continue cuidando de nossas vidas, que nós possamos entender que Ele é o único, que Ele é o único que merece adoração. Que Deus continue cuidando e nos abençoando.